meus amados, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos exercícios, ao nosso estudo. Dessa forma, a gente vai poder relembrar um pouco do que tratamos em sala de aula e continuar sem problema nenhum, relembrando todos os conceitos. Pois bem, vamos partir desse exercício. Escreva uma matriz 3 por 2, na qual o A12 igual a 5, o A31 igual a 7, A1 igual a A22 igual a 1 e os demais elementos sejam nulos. Primeira coisa que nós temos que relembrar, o que seria uma matriz 3 por 2? Uma matriz 3 por 2, ela vai ser uma matriz A, que eu vou ter 3 linhas, 2 colunas. Então, eu vou ter os elementos de forma genérica, né? A1, 1, A2, 1, A3, 1. E eu vou ter aqui o A1, 2, A2, 2 e o A3, 2. Então, nota que essa matriz, ela vai ser uma matriz 3 por 2. Mas aqui o enunciado está dizendo que o elemento de entrada A12, que é exatamente esse aqui, o elemento A12, ele tem um valor específico. Que valor é esse? Pelo nosso enunciado, ele diz que vai ser igual a 5. Se ele é igual a 5, nós vamos começar a reescrever essa matriz aqui. Então, o elemento A12, eu já sei que é 5. Agora, eu vou começar a analisar os outros. O elemento A1, ele vai me dizer que é quanto? O A1, nós temos que ele é igual a 1. Então, esse valor aqui vai ser 1. O A21, não existe nenhuma atribuição direta a ele. Então, eu sei que ele vai ser nulo. Vamos primeiro colocar todos os outros, depois colocar esses nulos? Então, vamos lá. O A22, eu sei que vai ser o mesmo valor do A11, que vai ser quanto? Isso, vai ser 1. O A31, que vai ser esse outro aqui, ele tem um valor específico também, que vai ser 7. Então, esse aqui vai ser 7. Os demais serão nulos. O que significa um elemento nulo dentro de uma matriz? Significa que o seu valor é quanto? Isso, vai ser 0. Então, essa vai ser a nossa matriz a partir desse exercício que foi estipulado. Nós temos também um segundo exercício que nós vamos relembrar as leis de formação dessas matrizes. Então, supondo que eu tenho uma matriz genérica A 3 por 4, na qual o A e J igual a 3I mais 2J. Nesse caso, vamos começar escrevendo a matriz genérica associada a ela. Então, a minha matriz A, ela vai ter o quê? Lembrando que para poder escrever a matriz, eu coloco ela dentro de colchetes. Então, só para a gente lembrar aqui, o que são esses colchetes? Eles são para que você saiba que os elementos que estão aqui dentro são matrizes. Então, eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Aqui eu tenho A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A2, 4, A3, 1, A3, 2, A3, 3, A3, 4. Pois bem, eu já sei qual é a cara dos elementos, né? Já sei o nome, já sei a posição dele. E essa equação aqui, ela vai me dizer o quê? Que existe uma lei de formação para cada elemento A e J.
Então, eu verifico se o elemento que está na primeira linha, a primeira coluna, ele vai ser o quê? Vamos colocar o primeiro aqui. A1 vai ser igual a 3 vezes 1 mais 2 vezes 1. Nota que esse aqui é 3 vezes o i. 3 vezes o i. Quanto é que vai ser o meu i? Meu i está aqui, ó. Esse aqui é meu i. E o que vai ser o meu j? O meu j vai ser esse aqui, ó. Portanto, o que vai dar de resultado aqui? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Do mesmo modo, eu vou calcular o A12. O meu A12 vai ser o quê? 3 vezes 1 mais 2 vezes 2. Isso vai dar quanto? Vamos lá. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7. O terceiro elemento, aqui o A31, o que vai ser? A31, esse aqui, terceiro elemento, de cima para baixo, porque eu posso calcular ele, inclusive, todo separado. O que eu não posso é trocar os elementos, por exemplo, pegar o A31 e colocar no A13. Então, o A31 vai ser o quê? 3 vezes 3, mais 2 vezes 1. Lembrando aqui que eu tenho o i e que eu tenho o meu j. Então, 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Assim eu faço sucessivamente até chegar na seguinte matriz. Vocês podem calcular todos os outros para poder verificar que ele vai ser igual a 5, 7, 9, 11, 8, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 17. E esse, então, é o nosso resultado para que a gente possa, relembrar como é que se monta esses resultados e chegar, enfim, no resultado final. Vamos trabalhar agora um pouco a adição de matrizes. O que é necessário para que eu consiga fazer a adição entre essas duas matrizes? É necessário que o tamanho de uma seja exatamente igual ao tamanho da outra, para que eu consiga ter uma correspondência elemento a elemento entre essas duas matrizes. Então, nesse caso aqui, ela é uma matriz 3 por 2, e eu vou somar uma outra matriz que é 3 por 2. Nesse caso aqui, eu vou ter, se eu pegar o primeiro elemento dessa primeira matriz, eu vou somar com o primeiro elemento dessa segunda matriz. Como resultado, eu vou ter o quê? 3 mais 2, 5. Menos 1 mais 3 vai dar 2. 1 mais 0, 1. 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. 0 mais 2, 2. Então, nota que quando eu faço esse elemento mais esse elemento aqui, vai dar esse elemento aqui. Se eu pego esse elemento aqui e somo com esse elemento aqui, e eu quero chamar atenção em relação a isso, eu vou ter o quê? Menos 1 mais 3, que é igual a 3 menos 1, que vai ser igual a 2. Então, nota que se eu tiver uma operação de adição, eu pego elemento a elemento, dando o resultado que eu estou esperando. Lembrando aqui, nesse caso,
menos 1 mais 3 igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Um outro exemplo que pode ser dado é se eu tiver uma matriz 2, 1, 1, 0, e eu quiser somar com uma matriz também quadrada, mas nula. Nesse caso, o que eu vou ter? Primeiro elemento mais o primeiro elemento da segunda vai dar 2. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0 vai dar 0. Notemos que isso é só uma forma mecânica, né, de se fazer essas operações. Mas o que elas significam na prática? Né? Vamos supor que eu tenha uma determinada matriz que representa o número de elementos de cada produto, por exemplo, no supermercado. Eu tenho 2 do produto A num determinado momento, 1 do produto A num segundo momento, e eu quero somar com o que ocorre, por exemplo, em outra loja, em outra unidade, e eu quero fazer uma soma desses estoques. Então, o resultado aqui vai saber o que aconteceu no primeiro momento, o que aconteceu no primeiro momento numa segunda loja, eu tenho uma determinada posição. Pode ser uma posição de venda, pode ser uma posição de estoque. Então, é importante a gente saber somar para que nós tenhamos uma representação desse resultado lá no final. Como o prof sempre explica para vocês, quem dá o sentido para essa matriz somos nós. Ela não vem especificado aqui exatamente a que ela se refere, mas nós podemos dar sentido a essa matriz. Quando nós falamos em subtração de matrizes, nós temos uma situação semelhante a essa, né? Então, nós podemos enxergar isso aqui como sendo uma adição também. Como é que eu posso fazer isso? 2, 1, 4, 1, mais, se eu tenho esse mais aqui, vamos relembrar lá na nossa subtração como é que é feito. Se eu tenho A menos B vai ser igual ao quê? A mais menos B. Se isso é verdade, então eu tenho que procurar menos B, ou seja, o oposto dessa matriz. E o oposto dessa matriz vai ser o quê? Menos 1, menos 1, menos 5. O oposto de 0 vai ser 0. Sendo assim, eu vou chegar no resultado que eu quero, porque agora eu já sei também fazer uma adição. Aqui eu vou ter como resultado uma matriz 2 por 2, necessariamente as duas têm que ser do mesmo tamanho, não necessariamente quadradas, mas 2 mais menos 1, vamos relembrar como é que eu faço aqui esse sinal, o que vai ser 2 mais menos 1? Então, 2 menos 1, 1. 4 mais menos 5, menos 1. 1 mais menos 1, 0. 1 mais 0, 1. Então, aqui eu tenho como resultado a subtração dessa minha matriz. E quando eu tenho uma multiplicação por escalar? Multiplicação por escalar nada mais vai ser do que uma adição sucessiva. Então, se eu tiver duas vezes uma determinada matriz, 4, 2, 1, 1, isso vai ser igual a 4, 2, 1, 1, mais 4, 2, 1, 1. Ou seja, duas vezes a minha matriz correspondente.
Como eu já sei somar, 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Nota que eu também posso fazer a operação dessa forma aqui, olha. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 1, 2. Ou seja, cada elemento dessa matriz ela vai ser multiplicada por esse escalar que está aqui fora. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Dessa forma, eu consigo saber se eu tiver uma determinada matriz e eu quiser saber, por exemplo, num determinado período de tempo, uma máquina produz determinado tipo de material, depois de X tempo, ele vai ter, se for linear, ele vai ter um resultado específico. Então, eu consigo dar um sentido para essa multiplicação dependendo do meu resultado. Sendo assim, é extremamente tranquilo a gente pegar esse tipo de resultado e nós já sabemos resolver. Antes da gente continuar a nossa tarefa, antes de partir para o final da nossa tarefa, vamos dar uma olhada aqui o que é uma matriz transposta. Ela vai ser o quê? Se eu tenho a minha matriz A, 2, 1, 1, 3. A minha matriz transposta, o que é linha, eu vou transformar em coluna. Então, se aqui a minha linha ela é 2, 1, eu vou transformar na minha coluna. Então, ela vai ser 2, 1. E o que é a minha linha? 1, 3, eu vou transformar na minha coluna 1, 3. Então, a matriz transposta vai ser exatamente isso. Quando uma linha eu transformo em coluna. Então, meu AIJ vai se transformar no meu AJI. O A1 vira o A1. O A12 vira o A21. O A21 vai virar o A12 e o A22 vira o A22. Não importa o tamanho da matriz. Não precisa ser quadrada, pode ser uma matriz. Se eu tiver uma matriz A4 por 2, por exemplo, a matriz transposta, A transposta vai ser o quê? 2 por 4. Então, o que é linha vai passar a ser coluna. E o que é coluna passa a ser linha.